Bom dia, hoje são 21 de julho de 2020, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Estou aqui com a revista Isto É, circulação semanal. Semana passada, essa revista, do dia 15 de julho de 2020, número 2635. E aqui, na página 13 desta revista, na página 13, mais um erro aqui de língua portuguesa. Página 13, na coluna aqui, do jornalista Marco Antônio Villa, com o título O Brasil pós-Bolsonaro. Veja aí, o Brasil pós-Bolsonaro. Aqui um erro de língua portuguesa. Vou aproximar o texto aí para que você veja esse erro. Então, vamos lá. Está escrito assim. Veja aí lá no início, lá acima. Está escrito assim: estamos sem rumo na economia. Estamos sem rumo na economia e teremos de encontrar urgentemente um caminho que aproveite as nossas potencialidades e que permita retomar o crescimento em meio à mais grave crise econômica da história republicana. O erro, gente, está aqui, ó. Retomar o crescimento em meio à mais grave crise econômica da história republicana. Em meio à mais grave crise econômica da história republicana. O erro aqui de língua portuguesa é porque o jornalista não colocou aqui a crase obrigatória. Em meio à mais grave crise. Em meio à mais grave crise. Esse aí deveria vir obrigatoriamente com crase. A expressão aí temos uma locução. Em meio a. A locução é em meio a. Em meio a. Uma locução. Então, essa locução aí, ela começa com preposição e termina com preposição. Preposição em no início e preposição a no final. Em meio a. Então, em meio a é uma locução que termina com a preposição a. Então, grave crise econômica, a crise é uma palavra feminina. Aceita o artigo a crise econômica da história republicana, a crise econômica do Brasil. Então, em meio à mais grave crise, em meio à mais grave crise, a mais grave crise, aí com artigo a. Então, a preposição a, em meio a preposição a com mais o artigo feminino a, de a mais grave crise, aí seria a crase. E não veio a crase aí. Em meio a é uma locução aí que termina com a preposição a. E a mais a é igual a craseado. Muito obrigado.